Podcast. Salve galera, Caio Vasconcelos da Ponte Jornalismo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto mega importante pra gente que cobre segurança pública e direitos humanos, que é então como que a gente filma uma ação da polícia que viola direitos humanos sem se colocar em risco, né? Acho que esse é o maior medo das pessoas, de tô vendo ali uma ação policial errada, o que eu faço? O Vitor já tá aqui, vou pedir pra ele pedir aqui pra participar. Boa noite, Vitor. Boa noite, Caê. Tudo bem? E você tá me vendo aí? Tá tudo bem? Tô vendo e ouvindo, tá tranquilão aqui o áudio. Aí também, tranquilo? Tranquilo, tô te ouvindo perfeitamente, mano. Bora então, acho que para começar, né, contar para as pessoas por que a gente te chamou e quem é o Witness, quem é o Vitor. Conta um pouquinho do trabalho de vocês e aí a gente começa. Massa. Bom, primeiramente, super agradecer, né? O trabalho que vocês fazem na Ponte é um trabalho que tem mobilizado muitas coisas importantes nesse momento. E eu acredito que o nosso trabalho é muito complementar, né? Tanto o que vocês fazem aí, quanto o que a gente vem tentando mover. Bom, falando rapidamente, eu sou Vitor, sou diretor da Witness aqui no Brasil. Nosso trabalho tem sido fortalecer o uso do vídeo com essa perspectiva de direitos humanos. A Witness é uma organização com equipes em vários lugares do mundo, no Oriente Médio, África, aqui na América Latina, né? Tem uma galera fazendo corre no México e também na Ásia e, mais recentemente, também uma equipe fazendo o mesmo tipo de trabalho nos Estados Unidos. E o que é esse trabalho, né? O Witness surge no começo dos anos 90, quando o acesso às câmeras ainda era uma questão relativa, né? Porque as pessoas tinham acesso às câmeras mini DV, VHS. E aí o vídeo cada vez mais vem se tornando uma ferramenta importante, porque atualmente, né, o contexto é completamente diferente. As pessoas têm uma câmera dentro dos seus próprios bolsos e estão aí a todo momento filmando. Então, o ato de filmar, documentar e contar histórias em vídeo, né, não é mais um privilégio, porque não assim, de cinegrafistas, jornalistas e comunicadores profissionais. É um ato que todas as pessoas fazem. E aí o efeito disso, obviamente, é que cada vez mais vídeos surgem, né, de todos os assuntos, e não seria diferente com o tema da violação de direitos humanos e mais precisamente da violência policial. Então o trabalho da Witness tem sido um trabalho de organizar, aprender, observar com esses usos, mas também tentar criar alguns caminhos, algumas soluções, alguns tutoriais, algumas dicas básicas de como as pessoas podem usar o vídeo de várias maneiras, né? A gente acaba, às vezes, enfocando na questão do uso mais da denúncia e mais evidenciário, como uma prova, né? Mas o vídeo também, a Witness também tem apoiado e encorajado iniciativas em que o vídeo é usado de outras maneiras para construir memórias coletivas, comunitárias, para construir uma incidência em outros campos. Então, o trabalho da Witness é mais ou menos por aí, assim, realizar treinamentos, elaborar materiais, participar de espaços de formação em que a gente possa fortalecer esse uso. E finalizando, aqui no Brasil, nosso trabalho é bem diverso, porque, enfim, né, a realidade do nosso país é essa que a gente mais ou menos sabe. Então, a gente tem fortalecido iniciativas na Amazônia, no Nordeste, enfim, nas favelas do Rio de Janeiro, em São Paulo, galera que atua, né, na luz, ali no enfrentamento à violência ali na Cracolândia, com a própria Ponte, enfim. Perfeito. Bora então aprofundar um pouquinho mais, né? Queria que você falasse um pouquinho como que você e a Witness enxergam então a importância do vídeo, né? Acho que você já trouxe um pouquinho que é não só para denúncia, mas também para criar memória para muitas coisas e como que acho que a ideia é fazer bem didática essa live, né? E essa conversa para as pessoas realmente terem isso como um guia. Vocês têm um guia muito legal que tem 9 passos, né, de como filmar uma ação da polícia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, detalhando para o pessoal, para quem conseguir ouvir essa conversa falar, ah, beleza, agora eu sei uma forma segura de denunciar isso que eu estou vendo. Claro, pois, como eu dizia, todas essas possibilidades de uso do vídeo envolvem diversas dinâmicas, né?
desde a forma de produzir, mas com a preocupação técnica e os detalhes relativos ao próprio suporte vídeo, né? Entre filmar, editar, arquivar, como, né, utilizar esse vídeo, e também toda a discussão política, ética, de segurança, envolvendo também esse ato de filmar. Então, ao filmar e de certa forma, expor pessoas e situações, tem uma série de eventos que podem se desencadear daí. E, claro, o mais preocupante desses eventos é a questão da segurança, ou seja, quantas vezes a gente não escutou que quem apareceu no vídeo foi perseguido, ou mesmo quem filmou foi perseguido, ou mesmo no próprio ato de filmar, mesmo antes de compartilhar, a violência já se dá, os celulares são apreendidos ilegalmente ou quebrados, quando não, a própria pessoa sofre uma violência direta, ou uma condução coercitiva para a delegacia, alegando que ela é testemunha, o celular é prova. Então, por isso que a gente fala muito sobre o direito de filmar, que não é propriamente um direito tipificado na nossa Constituição, só dando um pano de fundo, Caê. E já vou colar nesse material de 9 passos aí. E Não, falando um perfeito. pouco sobre o direito de filmar, é uma coisa que não está necessariamente tipificada, a gente não vai encontrar lá um artigo X que fala todo cidadão tem o direito de filmar, mas existe um conjunto legal que nos assegura, por exemplo, se comunicar, se expressar, liberdade de expressão, né, do pensamento, e também nos assegura o direito de observação e de monitoramento da ação de agentes públicos no espaço público. Então, em geral, quando a gente fala sobre filmar violência policial, ela se dá, em geral, no espaço público. Então, um agente público num espaço público cumprindo uma função de interesse coletivo da sociedade, né, como é o caso desse trabalho policial, digamos assim, ela está passível de ser documentada, filmada e observada pela população. Claro, existem diversos limites, né, entre só filmar e também interagir com a situação, né? Muitas vezes a pessoa filma também se expressando, se comunicando, o que gera mais elementos vulneráveis na história, do tipo agressões que a pessoa possa ser acusada de proferir contra a polícia, ou falsas acusações. Enfim, tudo que tiver registrado no vídeo é o famoso pode ser usado contra você também. Então pensar em práticas de filmagem que sejam seguras, éticas e mais funcionais, ela está necessariamente relacionada aos resultados que a gente quer alcançar com aquilo, mesmo que espontaneamente o ato de tirar o celular do bolso e começar a filmar sempre implica em uma expectativa de repercussão, né? Quando a pessoa filma, ela filma esperando que aquilo seja contado para outras pessoas e não fique só entre aquelas que estão ali. E ao mesmo tempo, quando você divulga, quando você coloca aquilo, tem vários outros desdobramentos. Então, quando a gente fez esses 9 passos, trazendo um pouco a memória dele, ele surgiu... A gente tem vários materiais, já uns bons 20 e poucos anos de elaboração de materiais, mas esse especificamente surgiu no contexto da morte do Eduardo, no Complexo do Alemão, que foi um menino de 10 anos, que tomou um tiro na cabeça, estava brincando com o celular na porta, e teve toda uma tentativa de desmontar aquela cena, e a câmera dos coletivos locais foi fundamental para que mobilizasse uma proteção ali daquela situação e a cena não fosse mais uma vez alterada. A gente, como uma espécie de resposta rápida àquele contexto, adaptou alguns conteúdos para situações de celulares e etc., e acabou juntando algumas dicas que, na verdade, assim, podem... a gente tem materiais bem abrangentes e amplos, enfim, diversas páginas, e também esses materiais mais rápidos. Então, esse material, a gente quando diz, por exemplo, como um primeiro item básico de se você não se sentir seguro, não filme, é sempre uma questão relativa, né? Até mesmo dizer filmar com segurança é uma questão relativa. Tudo vai depender da hora, do local, da sua cor de pele,
da situação, de que tipo de crime você está filmando, né? Diferente você filmar uma manifestação, por exemplo, de um assassinato, né? Envolve algumas repercussões completamente diferentes. Então, a gente traz essa reflexão da segurança para que as pessoas também possam, de alguma maneira, acomodar isso na realidade em que elas vivem. Porque seguro mesmo nunca estaremos, cada vez menos no contexto que estamos. Mas esse é o primeiro passo. E como tentar criar alguma segurança mínima para poder fazer isso? Bom, às vezes estar com outras pessoas, às vezes fazer isso de maneira oculta, e vários outros recursos que a própria população já encontra, né, para contar essas histórias. A gente usa muito a dica sobre os detalhes, porque quando um vídeo é tirado de um contexto, em geral as pessoas filmam uma ação de alguns minutos, sei lá, de 1, 2 minutos, às vezes segundos, de uma dinâmica que aconteceu, sei lá, em 10 minutos, que tem um antes e um depois do vídeo. Então, quando você consegue dar minimamente uma capacidade do vídeo ser verificado, isso traz um valor para esse vídeo, porque a gente consegue provar onde ele foi feito, até que horas ele foi feito. Então, cuidados como, por exemplo, a manutenção dos arquivos originais no celular quando você filma, garante, por exemplo, que se for feita uma perícia desse vídeo, já pensando no uso jurídico, por exemplo, os metadados possam verificar que aquele vídeo é de fato gravado naquela data e naquele horário que a pessoa relata. Em alguns casos, até a própria posição geográfica. Tem dispositivos como câmeras e lentes que chegam a registrar a distância focal entre o dispositivo e a ação em foco no aparelho. Então, todas essas informações que estão contidas no arquivo, todos os arquivos, todos os dispositivos geram metadados, são espécies de arquivos ocultos com informações técnicas descritivas sobre aquele arquivo. Elas podem ser acessadas através de um programa que você acessa. Enfim, a gente depois pode dar uma alimentada. Eu acho que a gente já está fazendo isso já. A Daiane, que trabalha com a gente aqui na Witness Brasil, acho que ela já está colocando uns comentários aí na live. Então a galera também Sim. que for pegando umas dicas, esses links aí tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Então você pode usar um programa que extrai esses metadados do seu arquivo. Isso tem um uso evidenciário muito forte, porque é uma prova técnica de que atesta que aquilo foi feito naquele dia, naquela hora. Quando a gente fala sobre um enquadramento, por exemplo, muitas vezes uma filmagem muito fechada, muito próxima da ação, ela dá pouco sentido da situação, do enquadramento, e fica difícil você atestar que ela foi feita em determinado local. Então a gente fala às vezes sobre filmar alguns edifícios ou filmar placas de rua, né? São elementos que te situam. E também os próprios detalhes, resumindo esse material, e também os próprios detalhes do que está contido ali, o número, né, do veículo, a placa, se tem alguma identificação nos uniformes, se você consegue, de alguma maneira, identificar alguma cadeia de comando, tipo quem é que está comandando a ação. Claro, é sempre difícil ter frieza de operar com esses detalhes, mas o que a gente vê é que as pessoas já, de certa forma, fazem isso já de alguma maneira. Então, não é nenhuma tarefa, digamos assim, impossível de ser feita, mas, claro, vai variar dos contextos de segurança. E, por fim, te passando a palavra de novo, Caia, a questão dos arquivos originais. Porque o arquivo original é aquele arquivo que prova que não teve manipulação, que não foi editado, que tem esses metadados originais, porque os metadados, quando você manda um vídeo pelo WhatsApp, por exemplo, para alguém, esses metadados vão receber informações que o WhatsApp vai atribuir ao arquivo. E toda vez que ele circular, esses metadados vão sendo misturados com outras informações. Então, é como se o documento que prova a autenticidade do seu vídeo fosse violado. Então, por isso que a gente fala sobre manutenção dos arquivos originais. Claro,
vai envolver também a questão de segurança, porque ter os arquivos originais de uma situação muito complicada que aconteceu pode não ser, pode não ser uma boa ideia para algumas pessoas. Então, ter o arquivo original não necessariamente significa manter esse arquivo no seu celular, mas copiar para uma nuvem ou para um computador. Então, todos os nossos materiais, Kai, eles tratam um pouco de todo esse universo. Então, você vai encontrar na nossa página, e a galera que está assistindo aqui a live, vai encontrar materiais sobre arquivamento, vai encontrar materiais sobre como conduzir entrevistas, sobre como ocultar a identidade, sobre como documentar uma cena. A gente tem materiais super específicos no Rio de Janeiro, por exemplo, sobre como documentar ataques de helicóptero, que é uma realidade que também se coloca aqui na cidade. Então, é um pouco disso esse material. Eu vi aqui que a Dai colou uns materiais aqui, eles são bem visuais, a gente, enfim, estimula bastante que as pessoas também possam compartilhar internamente pelos chats, porque muitas vezes essas informações podem fazer a diferença. Fechado. Você falou umas coisas bem interessantes, eu vou puxar um pouquinho para o jornalismo, né? A gente está até com uma campanha que foi muito baseada nesse documento de vocês que tem os 9 passos, que a nossa chama Celular em Legítima Defesa. Até deixei aqui o linkzinho para acompanharem a matéria, então a gente pode receber esses vídeos de violação de direitos, ações truculentas da polícia no nosso WhatsApp, vou até deixar o número aqui, é 11 9 8508-8303. E a gente tem recebido muitos vídeos de denúncia, né? Só que dificilmente vem com esses detalhes que para o jornalismo são muito importantes, né? Então, vem sem a data que aconteceu, sem o local. Teve um vídeo, por exemplo, que a gente deu recentemente, uma abordagem extremamente truculenta da polícia, bem de madrugada, numa periferia aqui de São Paulo, da Zona Norte, do Jaçanã. E acho que é muito importante o vídeo, né? Como ele desmonta as versões policiais dadas no boletim de ocorrência. Nesse caso, por exemplo, estava 100% que foi resistência e que os policiais eram as vítimas. Nas imagens, a gente conseguiu ver que, na verdade, não. O menino foi torturado, foi uma coisa absurda, assim. E a pessoa que o filmou, ela conseguiu filmar a viatura. A gente conseguiu, então, entender qual batalhão que aquela viatura era para poder entender que era no Jaçanã, aqui na Zona Norte de São Paulo. Então eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Qual que é a importância? Acho que as pessoas, não sei se elas têm essa dimensão, que quando elas filmam essa ação e mandam para o jornalista, isso pode ser usado no processo depois. Então ajuda, é uma prova testemunhal muito importante. Tem um caso também que a gente cobriu, que não é aqui da capital, é do litoral, né? Uma coisa absurda também, que a polícia foi filmada jogando um corpo de um dos meninos no córrego. Me fugiu agora o nome da favela, mas é aqui no litoral de São Paulo, em São Vicente, e essa imagem, por exemplo, está sendo usada no processo. É claro que eles alegam, né, a perícia, que o vídeo está muito ruim, não dá para enxergar a qualidade, não dá para saber se é um corpo que está sendo jogado, mas já desconstruiu bastante a versão policial. Então, eu acho que é muito isso, né? Acho que a pessoa não tem a noção o quanto que é importante mesmo aquele vídeo pode ser usado judicialmente para libertar alguém ou para realmente colocar uma pessoa, um policial que cometeu algum assassinato, alguma tortura na prisão. Com certeza, seu ponto é preciso. Esse trabalho que a Ponte faz, que não são muitos, né, os veículos que levam à frente assim, essas investigações, mas esse trabalho é muito importante, porque ele acaba dando essa consistência para alguns segundos de vídeo, para alguns pedaços de prova. Então, a gente fala muito sobre isso nos treinamentos, como esse cidadão espontaneamente nessa ação, jornalistas e coletivos de mídia, advogados, como essa estrutura pode trabalhar junto para que esses pedaços de vídeos, esses pedaços de história sejam relevantes, como você disse. Então, por exemplo, quando a gente pensa no antes e no depois de uma ação, por exemplo, se a gente for pensar num contexto de abordagem policial, a gente sabe que, em geral, essa ação, quando ela começa e vai como eu diria, vai esquentando, digamos assim, é depois de sentir a vulnerabilidade e o risco que a pessoa começa a filmar, né? Em geral, a pessoa já está vendo ali alguma coisa acontecer antes e resolve filmar. Então, acaba que isso também implica quem filma, porque essa pessoa, às vezes, acaba sendo requisitada para dar a sua versão,
e para fornecer esse contexto. E aí, quando um trabalho de jornalismo consegue fazer isso, vai de ir qualificando esse vídeo e juntando essas peças, que é um jornalismo investigativo mesmo, muito importante, esse vídeo ganha essa importância toda que você menciona, porque ele deixa de ser aquele viral que correu na rede e as pessoas fizeram aquele comentário e se indignaram ali naquele momento, e passa a fazer parte de um dossiê, de um relatório que pode, inclusive, ser usado como evidência. E, nesse sentido, o que a gente vê é que, por exemplo, iniciativas como a de vocês, de montar essa campanha, de abrir um número de Zap para receber e de criar essa confiança nas pessoas de que esses pedaços de histórias vão ser aprofundados, isso é muito importante, porque também cria algumas camadas que, de alguma maneira, protege essas pessoas. Então, em geral, quem filma uma coisa muito grave quer ficar anônimo, certo? Não quer ser revelado, porque sabe muito bem o que vai acontecer depois. Então, esse jornalismo que lida com isso e que não só lida com isso, com a investigação, com a repercussão, mas também pensa na preservação dessas pessoas que estão envolvidas, ele é fundamental. E eu acho que essa campanha que vocês fizeram, ela tem muito a ver, sobretudo, com esse aumento da iniciativa, dos vídeos que cada vez mais surgem. Então, isso é uma realidade. As pessoas costumam me perguntar se pode haver um cenário em que se proíba filmar, como acontece em alguns outros países, que as pessoas não podem, por lei, filmar gente do Estado em ação. Tem muitas perguntas sobre body cameras, né, que são essas câmeras que vão no colete do oficial ou na viatura. E todas essas coisas, tem as próprias câmeras de vigilância e segurança da cidade. Então, toda essa composição de imagens, ela traz uma realidade que é de alta vigilância. E são várias vigilâncias. Então, tem a vigilância do Estado, tem a vigilância do comércio, né, com as câmeras de segurança, e tem uma espécie de contra-vigilância cidadã, que é o que resta ao povo, né, pressionado contra a parede, vítima de racismo e violência do Estado sistemático, é o que resta de reportar. Então, eu, na verdade, acho que sim, as pessoas têm a noção de que a imagem é transformadora. Às vezes eu chego a duvidar de que as pessoas possam seguir apesar de trabalhar e dar treinamentos para isso. Eu já tive em situações, porque eu também trabalho nisso justamente porque venho dessa realidade de filmar e produzir isso. Eu, às vezes, chego a duvidar que seja possível seguir qualquer tipo de protocolo. É um ato desesperado de coragem, de tirar o celular e filmar, e compreendendo a força que o vídeo pode desencadear quando ele viraliza na rede. Então, eu acho que as pessoas estão tomando essa consciência de que é necessária uma contra-vigilância cidadã, que não é possível as coisas ficarem invisibilizadas num mundo como a gente vive hoje, que as informações fluem para todos os lados, e é um ato, sobretudo, de coragem. Então, eu costumo saudar com muito entusiasmo as pessoas que têm essa iniciativa, porque a gente já ouviu as piores coisas, desde pessoas que tiveram que se mudar por terem filmado, até pessoas mesmo que enfim, sofreram atentados. Então, esse ato impulsivo, ele precisa ser, de alguma e corajoso, ele precisa ser recompensado com trabalhos sérios, como a Ponte faz, porque é como se, nesse momento, quem filmou essa imagem certamente tem um sentimento de que ele deve estar preocupado com as repercussões que pode trazer para a vida dele, se já não trouxe, ou dela, mas certamente, vendo o desfecho da situação, certamente está orgulhoso de ter tido essa coragem, porque ninguém faz isso se não for por uma posição de extrema indignação, de extrema revolta, e acaba que é o recurso que nos resta, né? Comunicar, documentar. Então, finalizando, Caê, eu acho que essa articulação desse jornalismo investigativo, que junta as peças,
A gente vê alguns casos, por exemplo, com uma pegada forense super forte, em que jornalistas reproduzem as situações em plantas tridimensionais para poder analisar a direção de disparos. Eu acho que isso está cada vez mais crescendo, isso está cada vez mais chegando no Brasil, né? Essa capacidade, porque também envolve um puta acesso a capacidade de gerar recursos, né? Você sabe bem que o nosso jornalismo, a nossa comunicação é bem mais precária e conta com poucos recursos e faz muito mais na raça, mas isso está se tornando uma realidade, essa atuação mais com perspectiva forense. E, poxa, o trabalho que vocês fazem é super importante, porque eu que observo muito o trabalho de vocês, enfim, que estou próximo de vocês, eu vejo que vocês tirarem um vídeo e algum contexto, em cadeia começa a repercutir em toda a imprensa mainstream, começa todo mundo a dar o vídeo entra no circuito viral, digamos assim, e ele ele estraga, né, como o pessoal diz, o prazo de validade dele acaba na imprensa hegemônica, e vocês seguem atualizando o caso, trazendo outros desdobramentos, acompanhando o caso, se relacionando com isso com uma responsabilidade que o caso merece. Então, que esse trabalho, enfim, siga dando bons resultados, porque ele é super importante para que esses vídeos e para que essas pessoas não se sintam, enfim, tomando uma atitude que apenas colocou elas em risco e não teve nenhum desdobramento. Sim. Não, você falando isso, eu até lembrei o nome da favela que aconteceu em São Vicente, é o Dique do Cacheta. A gente recebeu esse vídeo, né, ele viralizou muito no fim de semana que a gente postou, e na segunda-feira seguinte eu fui para lá. E o que a população me falou, a galera que filmou, foi muito isso, né? Que o BAEP voltou lá, no dia seguinte ameaçou, porque como o vídeo viralizou e vários veículos deram, o BAEP chegou lá e falou, se tiver outro vídeo, vou vir aqui e matar vocês. Então rola muito essa pressão, só que o fato da gente estar ali no território, conversando com eles, deu uma tranquilizada, só que obviamente todo mundo entrou sem nome, né, sem identificação na matéria, porque a gente sempre diz que o jornalismo não tem que colocar essa pessoa em risco, né? Se coloca a pessoa em risco, a gente não vai dar a matéria, não tem por que fazer. Eu queria até trazer uma provocação, que eu entrei de novo na matéria, até a gente conversou quando a gente foi fazer a campanha da ponte, e tinha vários comentários que as pessoas estavam achando um absurdo a gente querer filmar a polícia e não o tráfico. Aí eu queria muito dialogar um pouquinho em cima disso, né? Acho que você já falou um pouquinho que o policial, ele é uma pessoa ali que é um agente público e está numa via pública. Então a pessoa realmente tem o direito de fazer aquela imagem. E por que não filmar a ação do tráfico e sim da polícia? A gente pode falar sobre todos os problemas que vêm atrás disso, né? Que a gente sabe que tem a guerra às drogas, toda a questão. Eu queria muito ouvir de você. Mas foram, assim, muitos comentários sobre isso naquela matéria, por exemplo. Claro, pergunta clássica, ouço há vários anos também, e super importante, é sempre bom a gente estar preparado para lidar com isso. Claro, vai ter um monte de haters, mas que vem só para trollar mesmo, mas também vai ter gente querendo entender como que é o debate sobre isso de fato. Eu costumo responder já há alguns anos de uma maneira super simples. Primeiro eu me pergunto quais são os papéis diante de toda essa estrutura, né? Da violência de Estado, da dita guerra às drogas, da segregação social que empurra a violência de Estado para os territórios marginalizados, para as favelas. Que tão didático foi aquele vídeo no Alphaville, né? O empresário lá dizendo: ganho 300 mil por mês, quem é você, aqui não é favela. Então, pensando nisso, eu faço a seguinte reflexão: qual que é o papel de todas essas pessoas envolvidas? A pessoa vítima da violência, o cidadão, o próprio policial, o Estado, o tráfico, né? Eu entendo claramente que o papel de combater o tráfico, o dito tráfico de drogas, né, que é o varejista ali da ponta, da estrutura que envolve desde o político, a polícia, até o próprio o varejista no ponto de venda, esse trabalho é da inteligência do departamento da polícia, né? Supostamente eles fazem investigação, drone, sei lá o que eles usam. Eu imagino que eles, em algum momento, trabalhem com alguma inteligência.
para investigar o que acontece, né? Até porque quando eles prendem as pessoas, eles dizem, fulano tem tantos anos controlando tal área, eles têm algum levantamento de informação. O trabalho do policial é ir lá e botar em prática aquela investigação. Então, se é uma operação, se é uma busca e apreensão, se é o que seja, ele vai lá fazer o trabalho dele. Isso é uma representação do Estado, certo? É um braço dessa estrutura que a gente entende de Estado. O papel do cidadão é fiscalizar se o Estado está fazendo o seu trabalho direito. Então, para mim, quem tem que filmar, se quer filmar, se acha que vai filmar, se isso vai funcionar ou não, quem tem que se preocupar com isso é a polícia e o departamento de inteligência da polícia. Como ele vai fazer para filmar é problema dessa corporação. O cidadão, ele tem o direito e o dever de fiscalizar que esse trabalho da polícia ou o trabalho do Estado como um todo esteja sendo feito debaixo de uma garantia de direitos. E quando a gente sabe que, na prática, esse trabalho não é feito com essa garantia de direito, as pessoas têm, sim, todo o direito de filmar isso e reportar isso e utilizar isso como uma ferramenta de pressão e uma prova. Então, eu já topei várias vezes, desde provocação de haters, como eu disse, até gente que acha que sim, que as pessoas deveriam filmar o tráfico. Minha posição pessoal é de que as pessoas não devem fazer isso é um trabalho do Estado, investigar o tráfico de drogas, a prática de crime. Porque, veja, então quer dizer que se as pessoas têm que se intrometer na investigação policial, então quer dizer que a gente tem que filmar cargas roubadas, a gente tem que filmar tudo que a gente vê de crime sendo cometido. Isso é um trabalho do Estado. E o papel do cidadão é fiscalizar que o Estado faça seu trabalho e cumpra seu papel lá, que ele vai cumprir, sem violar o direito de ninguém, sem cometer nenhum tipo de violência. Então, eu simplesmente entendo e respondo essa situação baseado nesse contexto. Quem prende ladrão é polícia, entendeu? Quem prende traficante, quem faz esse trabalho é a polícia. O cidadão fiscaliza o Estado no cumprimento no seu dever. Então esse é o nosso papel. Claro, esse heroísmo que se espera das pessoas, não, porque então não vai lá e tal, em geral vem de pessoas que não problematizam a estrutura da guerra às drogas, né, como um produto da desigualdade, do racismo estrutural, né, do colonialismo, de toda a merda que a gente absorveu para virar o que é hoje. Em geral, essas perguntas vêm em contexto de ataques super desqualificados e provocativos e muito menos construtivo, porque a prática do que a gente sabe é que, assim, se algum cidadão se mete a fazer isso nesses territórios, né, a gente sabe qual que é a repercussão que isso tem, né? A represália que vai sofrer dos poderes locais. Em alguns lugares são milícias, nem sempre é tráfico, né? Em alguns lugares são paramilitares, em alguns lugares são segurança privada. O contexto de crime é tão amplo no nosso país que essa é uma pergunta que se faz muito no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em outros lugares as pessoas estão debatendo outras tensões. Então, na prática é isso, entendeu? O Estado vai lá e faz o seu trabalho e a gente fica em cima, né, para ver se está sendo feito de uma maneira como deveria minimamente ser feito, né? Se é que, enfim, a própria polícia tem seus protocolos e sabe como agir e tal. Então, essa discussão também, eu acho que tem uma coisa legal de pontuar sobre essa reflexão, é sobre o próprio acesso público que se tem a essa noção do que é investigação policial, por exemplo. Digamos que os policiais passem a utilizar essas câmeras no uniforme ou na viatura. Como que é o acesso a esses conteúdos? Porque se o policial tem acesso àquele conteúdo antes de fazer o BO que ele vai fazer o BO baseado na prova que ele tem. Entendeu? Se isso é acessível à população via lei de acesso à informação, por exemplo, você poderia requisitar, eu gostaria de todas
as imagens gravadas no período dessa ocorrência para a gente checar. O que a gente sabe historicamente nos países que já adotaram esse procedimento é que essa informação é completamente inacessível, sigilosa e é usada para corroborar a narrativa policial. Então, dentro desse contexto, é muito importante também a gente pensar isso, porque esse discurso volta e meia vem novamente, né? Tipo, agora acho até que recentemente se falou justo nesse caso mesmo, esse caso recente que a gente já comentou, eu acho que veio uma discussão sobre colocar câmeras, não sei quantas mil câmeras e tal. Isso é balela, é sempre uma resposta social para um problema que não está em quem grava, entendeu? O problema está na estrutura toda completa da corporação policial e do próprio entendimento do que é polícia, que está contido nessa violência estrutural racista. Então, ter esses vídeos, que a gente sabe, o policial vai lá e desliga a câmera, se for cometer um crime muito grave, ele quebra a câmera e alega que sofreu um acidente, um tiro, quem pode dizer alguma coisa contra isso? Então é bem complicado, porque as pessoas vão achar que o cidadão precisa ter esse ato heróico de ir lá e se expor para gravar e agir como Estado, mas isso é um pensamento super torto de que a gente deveria interiorizar o Estado repressivo, entendeu? E reproduzir ele, e esse papel, enfim, não é da população. Por favor, que bom que a população tem filmado, tem se levantado e tem utilizado isso para denunciar o próprio Estado, porque é isso que a gente espera, né? Do comportamento social diante de tanta repressão. Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre esse peso da palavra policial, né? A gente percebe que não só em casos de agressão ou de alguma morte em decorrência da polícia, que sempre acaba virando tiroteio, resistência, alguma coisa assim, mas também como nas prisões injustas, que uma vez por semana, pelo menos, a gente faz alguma matéria de prisão sem provas, de reconhecimento irregular, é a palavra do policial militar que é a mais importante numa construção do BO. Aí o Ministério Público acaba falando que é aquilo mesmo, o juiz também fala que tá todo mundo certo e a pessoa fica presa, né? Um caso que a gente soltou hoje, por exemplo, o Felipe Cabulon, que é um rapper aqui de Heliópolis, da favela de Heliópolis, ele foi preso em abril. No momento que ele foi preso por acusado de roubar um carro. Todas as pessoas que estavam ali na cena, na hora que ele foi abordado pela polícia, tinha mais ou menos 7 pessoas. As 7 pessoas falaram que não foi ele que cometeu o crime. Nenhuma dessas 7 pessoas foi levada para a delegacia para poder estar como testemunha na construção do BO, por exemplo. Só quem estava como testemunha eram os policiais. Queria falar um pouquinho sobre esse peso, né? Que a gente sabe que o peso da palavra policial é a que é mais importante para a construção do BO. Só que isso se a gente não tem uma imagem. Por exemplo, ninguém tirou o celular para filmar aquela abordagem irregular. Só que também, por que as pessoas têm, né? Porque a gente chegou num ponto que as pessoas têm que registrar em vídeo para poder a palavra da população valer mais que a palavra policial. Exatamente. A pergunta é precisa no que a gente estava discutindo, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma súmula 70, que inclusive instrumentaliza legalmente o peso de prova da palavra do policial, o status probatório, na ausência de outras provas. Então, quando não existem outras provas, a palavra policial ganha esse status. Quando a gente observa isso genericamente, a gente pensa assim, óbvio, o policial que faz a ocorrência, ele tem um relato da ocorrência. Mas quando a gente pensa na prática como isso se dá, o que a gente vê, em geral? São esses mesmos violadores destruindo as provas. O que é a alteração e a manipulação de uma cena do crime, se não a destruição dessas provas, né? Isso é encorajado por esse poder que a palavra policial tem, isso é encorajado por essas súmulas como existe aqui no Rio de Janeiro, que dão status de prova à palavra policial. Tem um caso muito emblemático aqui no Rio, de um adolescente que, depois de morrer em confronto com a polícia, segundo eles alegaram,
a polícia vai lá e é filmada fazendo disparos, pegando a arma, colocando na mão dele e fazendo disparos já com o menino morto. O relato que aconteceu, o vídeo repercutiu, enfim, toda aquela repercussão mais ou menos, prisão administrativa, né, e tal. No final das contas, o processo, enfim, teve várias reviravoltas. A gente acha até que tem um estudo de caso sobre isso online também, e na página da Witness, depois eu acho que a gente vai falar uns links aí, a galera vai poder dar um confere. Então, é muito simbólico isso, porque essa dinâmica... Bom, aí falando sobre o vídeo tem... A pessoa que filmou tem um relato de que não houve confronto, de que o jovem estava ali na esquina, a polícia chegou já disparando contra ele, quando se deram conta que mataram ele, ligaram para alguém que chegou, que depois a gente descobriu que era uma espécie de comandante da UPP lá, né, através do processo que a Defensoria Pública acompanhou e tudo. O cara chega com essa solução bizarra, ou seja, os soldados da ponta fazem isso, reconhecem o que fizeram como algo problemático, isso sem saber que estão sendo filmados, entram em contato, chega um comandante lá, um superior, esse superior pega a mão do menino e efetua os 2 disparos. Isso é uma situação histórica que se ouve nas favelas do Rio. Quantas vezes a gente ouve esses relatos de que eles disparam para deixar pólvora, eles alteram a cena do crime, etc, etc. Então, o encorajamento do poder que essa palavra policial tem, vira isso, entendeu? Não é só que o relato do policial seja relevante no processo. Encorajar esse status a essa palavra faz com que todas as evidências possíveis sejam destruídas. E aí você bem disse, só restou o vídeo, só restou a possibilidade de se filmar para que, inclusive, a própria destruição das evidências e da cena do crime também seja documentado, também seja denunciado. Então, o que a gente vê em alguns casos, e a gente costuma dizer que, em geral, o caso, quando envolve morte ou violência policial em territórios periféricos, favelas, indígenas e etc., só repercute, só tem desdobramento, salvo raríssimas exceções, quando tem um elemento vídeo. Quantos casos recentes a gente não repete até hoje, aqui na nossa comunicação e na nossa referência, quantos casos a gente sabe que só porque existiram vídeo. Um caso que as pessoas talvez não se deem conta da importância do vídeo é o próprio caso do Amarildo. Amarildo, dado como desaparecido, só é atribuído à custódia da PM quando é identificado um pedaço de vídeo do sistema de segurança que foi depois, de vigilância, que depois foi desligado. Então tem um pedaço ali de vídeo que mostra que ele estava entrando na viatura policial. Um outro caso muito emblemático é o da Cláudia Santiago, que completou agora recentemente alguns anos do acontecido, que foi arrastada pela viatura, que só tomamos conhecimento porque alguém que veio ali atrás filmou. Imagina se não existisse aquele vídeo. O que ia ser relatado quando ela chegasse na unidade policial? Qualquer coisa, menos que eles mesmos fizeram aquilo. Outro caso importante, histórico, até aí em São Paulo, na favela Naval, que foram umas filmagens na década de 90, começo da década de 90, se não me engano, no meio da década de 90, que foi filmada por uma janela, uma espécie de blitz policial que espancava todo mundo, que amassava os carros com cacetete, e que resultou até em uma morte no tal do policial que tinha apelido de Rambo, que disparou e etc. Aquilo ali só se tornou alguma coisa porque existiu aquele vídeo. E tantos outros casos. Quer ver um caso também emblemático, mas já sobre a ausência do vídeo? É o próprio caso Marielle. Por que se problematiza que algumas câmeras foram desligadas ali justamente na rua onde os disparos se deram? Então, justamente porque o vídeo tem uma capacidade de pressionar, de mostrar, de provar a situação, que é muito impactante, que é muito difícil de ser contestado. Claro,
quando eu disse metadados, arquivos originais, você poder provar onde, quando, o que, todas essas perguntas que se faz, isso, em geral, se dá quando o vídeo tem pouca contundência. Mas quando o vídeo é super contundente, quando ele é super claro da ação, do que acontece, em geral ele se basta para desencadear todo um processo. Então, a reação das pessoas de saber que essa palavra policial, oficial, ela tem status de prova, a única maneira de confrontar essa narrativa policial como prova é filmando, é utilizando o vídeo para dizer, olha, essa versão. E, em geral, o que a gente vê é a polícia... O que acontece, em geral, quando a ponte bota um vídeo para fora? Assim, a gente vê o discurso vai mudando gradativamente, né? Primeiro se nega, depois diz que se abre uma investigação, depois tem alguma repercussão, muda-se o posicionamento a partir do vídeo, muda-se os depoimentos dos envolvidos, se atribui a alguém, começa um passo-repassa de responsabilidade. Então o vídeo tem essa capacidade de contestar, e é muito importante que a população identifique esse lugar, porque se não for o vídeo, não será nada, porque em contextos, por exemplo, como as favelas do Rio de Janeiro, a polícia forense, a investigação, a perícia, sequer aparece nesses lugares. A polícia mata, joga dentro do caveirão e leva. Recentemente tem o caso do João Pedro, aqui em São Gonçalo, que, enfim, o corpo foi levado, foi sequestrado, né, seria a expressão correta, pelo helicóptero. Então é isso, assim, restou para a população, para poder contestar essa narrativa e essa palavra policial que tem status de prova, restou a população tirar o seu celular, filmar e se expor de uma maneira corajosa, mas, claro, sempre uma atitude de se expor também ao próprio risco que você documenta. Vitor, a gente já está terminando, você tem 7 minutinhos, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a pandemia, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, durante a pandemia aumentou muito a violência policial. Desde março a gente percebe esse aumento. E um dos especialistas que eu ouvi para a última matéria, por exemplo, ele falou que poderia ser a ausência de pessoas na rua justamente para intimidar essa ação policial, né? Não tem gente na rua para filmar, então a polícia está se sentindo talvez um pouco mais confortável para poder praticar os crimes. Você acha que é por aí? O que pode ter acontecido? Que não só aqui em São Paulo, né? Em vários lugares aumentaram o número de violência policial durante esse momento que não tem muitas pessoas na rua. Com certeza, eu acho que eu também recebi vários relatos de aumento de violência contra a população de rua no Rio de Janeiro, que de certa forma, né, os olhos da sociedade, mesmo que às vezes passivo, né, porque, enfim, a sociedade não tem muito o que fazer diante da violência, mas é óbvio que as ruas vazias e, enfim, vão facilitar essa violência que é diária, estrutural, racista, né, classista. Então, obviamente, menos pessoas na rua, menos aquilo que eu disse, né, a vigilância, a contra-vigilância cidadã do Estado. Mas, claro, vários outros contextos também, né, de, enfim, várias outras tensões que estão colocadas, a própria noção de isolamento, né, de lockdown, é uma medida de exceção que, né, envolve todo um contexto em que a violência é aceitável, né? Algumas pessoas falam sobre uma dinâmica de uma espécie de recrutamento ao sacrifício, né? De pobres indo trabalhar, classe média em casa e a polícia à disposição para manter a ordem funcionando cada vez mais. Então, dentro desse contexto, é lógico que a violência vai crescer. Ao mesmo tempo em que a gente vê tensionamentos, como a galera aqui no Rio de Janeiro, tensionando, né, e pressionando de uma maneira super qualificada, com evidências, com articulações amplas, né, no STF e tudo, para que as operações sejam suspendidas em tempos de Covid, ou ao menos sejam praticadas em determinadas situações e não sejam tão rotineiras como são. Mas, assim, na prática, se a gente for ver tudo que é a pandemia no nosso contexto político mais amplo, própria narrativa presidencial, enfim, de encorajar
né, o sacrifício, o que a gente vê é que esse aumento da violência está no mesmo contexto do aumento da vulnerabilidade de saúde dos pobres em contexto de pandemia. Então, se as pessoas estão morrendo pela pandemia, pela doença, elas vão seguir morrendo pela violência, porque é de fato um projeto de extermínio amplo que envolve saúde, segurança pública, falta de acesso à educação, falta de acesso à moradia. É um conjunto de políticas bem articulado. A ideia de que a polícia é despreparada, de que o Estado é despreparado para lidar com a pobreza é equivocada. O Estado é bem preparado para lidar com o seu aparato repressivo contra a pobreza de uma maneira muito contundente. Então, é quase que eu vejo o aumento da violência policial, fugindo um pouco do contexto da vigilância do vídeo, mas refletindo sobre a situação, eu vejo num contexto de aumento mesmo da perspectiva de que o Estado precisa ser cruel, precisa ser massacrante para poder cumprir a ordem, entendeu? Então é isolamento, é sacrifício, é vulnerabilidade, é falta de leitos, é a violência policial. É um Estado totalitário em toda a sua complexidade, entendeu? Um Estado de exceção em toda a sua capacidade repressiva, toda a prova. Falta de acesso à saúde, falta e a exposição à violência. Então, eu acho que a gente discutiu muito, né? E a gente preparou materiais, inclusive, sobre isso. Aproveitando aí nosso minutinho final, eu convido a galera para entrar no português.witness.org. A gente tem uma série de recursos que a gente organizou para as pessoas seguirem utilizando o vídeo como ferramenta de defesa de direitos, alguns tutoriais e tal. E bacana que as pessoas sigam utilizando o vídeo, sigam se articulando, porque é o que a gente tem. Eu vi aqui ao longo da live, colaram vários amigos e amigas que estão nesse trabalho, Ana Paula, Miguel, o Pedro Santi daí de São Paulo, galera de Fortaleza também colou. Enfim, gente que de alguma maneira está viabilizando que as pessoas e facilitando com que as pessoas se comuniquem, se articulando para que a comunicação não pare em tempos de pandemia. A gente mesmo, pela Bombozilla, por exemplo, fez a série Na Fila do SUS, e foi um exercício de filmar com cuidado, receber materiais dos outros. Então, eu acho que menos vigilância e menos celulares, por isso que eu sempre uso minha plaquinha, cadê ela aqui, ó? Eu tenho o direito de filmar, deve estar espelhado aí, mas está escrito eu tenho o direito de filmar. É muito importante que a gente defenda esse direito, porque existe um avanço conservador no país e existe um ambiente político e social favorável para que se cogite, como já se cogita entre algumas discussões políticas, proibir ou inibir o cidadão de filmar com uma série de restrições. Então, a gente precisa estar atento a esse debate, ele é real, em alguns países já vigora essas restrições. Isso é um apagão total dessas situações de violações estruturais e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, nesse contexto de pandemia, o vídeo se fez muito importante, sejamos justos, nas campanhas de solidariedade, nas favelas, todos os vídeos que saíram desse contexto, toda a comunicação que saiu desse contexto de solidariedade, das ajudas humanitárias, das convocações por ajudas aos territórios. Todas essas campanhas foram muito movidas pelas lives, pelos vídeos, e esse uso também é muito importante da gente pensar. Então é isso. Pô, maneiro, estamos estourando o tempo já. Já o Instagram derruba a gente. Mas, Vitor, muito obrigado pelo papo, muito produtivo. Vai ficar salvo aqui, vai estar no podcast para quem quiser ouvir, reouvir várias vezes. Te agradeço muito pelo papo. Eu que te agradeço, pô, sem palavras poder falar contigo aí, acompanho tua produção na Ponte e, pô, sou seguidor do teu trampo. Acho que é um momento para a gente utilizar essa tecnologia para se articular também e convoco a galera aí a visitar o site da Witness, português.witness.org, tem vários materiais lá. Quiser também colar aí no Insta da Witness Brasil, nas redes sociais,
a gente está sempre articulando novos conteúdos. Mandar um salve também para minha mana Daiane Mendes, que dá sempre uma força nessas interações ao vivo aí, jogando conteúdo nos comentários para que a gente possa aproveitar essa ferramenta do vídeo e a tecnologia da melhor maneira possível para chegar nas pessoas. Já é? Sem dúvida. Boa noite. Valeu, Vitor. Valeu, boa noite, Tchau, até tchau. mais.